Eu nunca fui um cara de jogar muitos jogos de terror, tanto porque eu não achava legal, tanto porque realmente não dava pra eu jogar. Mas eu lembro, quando eu conheci Five Nights at Freddy's, isso tudo mudou. FNAF sempre fez parte da minha vida e meio que sempre fará. Joguei quase todos os jogos da franquia, zerei 2, FNAF sempre foi incrível. Mas de uns tempos pra cá, isso meio que mudou. A história do jogo foi tomando rumos que até hoje eu não consigo gostar e acho meio ruim. FNAF passou de ser um jogo indie para ser um jogo grande, nos moldes de um jogo genérico de terror. Isso tudo aconteceu em menos de 5 anos, que foi após FNAF 6. Bom, hoje eu tô aqui para analisar a decadência de Five Nights at Freddy's. Antes de começar, eu quero te contextualizar algumas coisas. FNAF foi criado pelo misterioso ser Scott Cawthon em meados de 2014, depois de ter passado por uma grande leva de fracassos com seus jogos e ter entrado em uma depressão por causa disso. Antes de desistir de tudo, ele resolveu dar sua última cartada. Baseado em um comentário sobre um dos seus jogos, ele resolveu criar um jogo de terror com animatronics assustadores queirando a sua cabeça, totalmente diferente de qualquer outro jogo que ele já tinha feito. Ele finalmente lança FNAF 1. Depois de lançar FNAF 1, ele finalmente ter alcançado um sucesso, ele não foi bobo, em menos de um ano ele lança FNAF 2. E foi realmente menos de um ano. FNAF 2 foi lançado em 2014 e FNAF 1 também. Scott trabalhador, não perde uma. Depois disso, ele continua lançando jogos novos. No ano seguinte, já vindo com FNAF 3, depois o FNAF 4, que pelo que ele falava, naquele ano seria o último jogo da franquia. E se você não sabe, naquela época muitos canais faziam teoria para descobrir a história de FNAF, já que ela era muito confusa. O Scott praticamente tinha um marketing de graça em todo o lançamento. Ele, como não era bobo nem nada, sempre lançava coisas misteriosas em seu site só pra fomentar mais, tá ligado? E os youtubers consequentemente fazerem mais vídeos. Era um ciclo. E FNAF 4 era pra ser o último, mas como você sabe, não foi. Scott estava no ápice de sua maior franquia de jogos. Você acha realmente que ele iria parar? Lógico que não. Era seu ganha-pão, velho. Naquela época, nós jogadores estávamos sofrendo de uma coisa. FNAF não dava mais medo. Tava ficando enjoativo. Ao mesmo tempo que foi bom ele lançar rápido os jogos, isso foi ruim também, porque enjoou rápido. Imagina, foi 2 jogos em 2014 e 2 jogos em 2015. A cada ano, a gente tinha pelo menos um FNAF, com a mesma gameplay, mudando algumas coisas, mas a base sempre era a mesma. Tanto que havia muita reclamação que FNAF 4 era bem água com açúcar, não fede nem cheira. Eu até concordo, FNAF 4 não assusta e nem dá medo. É como se a gente só estivesse jogando para descobrir a história e não porque a gente tá gostando realmente do jogo, tá ligado? Foi ouvindo essas reclamações que Scott parou, pensou e decidiu ressuscitar a franquia e fazer mais um jogo maior, melhor, com novos designs dos animatronics, algo diferente. E foi aí que nasceu FNAF Sister Location. É um jogo bom? Sim. Dá medo? Um pouco. Explicou mais a história? Bom, na época, não muito. Muitas teorias foram feitas, muitas coisas que bagunçaram a cabeça das pessoas. A gente não sabia se era passado ou futuro, mas foi legal. Depois disso, FNAF e Scott descansaram. Para comemorar em 2017, Scott ia lançar um joguinho extra de FNAF. Um jogo estilo Tycoon, tá ligado? De cuidar da pizzaria, etc. Parecia muito maneiro e, aliás, seria de graça. Então, só lucro. Com a esperança lá embaixo, muitas pessoas foram jogar e foram surpreendidas com uma zoeira do Mr. Scott Cawthon, porque esse era o novo FNAF 6. Desse negócio aqui, gente. Que é isso? Que é isso? Ai, meu Jesus Cristo! E esse pra mim é o melhor jogo da franquia. Nenhum supera ele. É o mais bem feito, o mais completo, é o que fecha a história com chave de ouro. Uma chave de ouro tão linda. Esse jogo pra mim tinha que ser o final oficial de FNAF. Depois disso, o Scott poderia descansar com uma das melhores franquias de terror do mundo em seu currículo. Mas ele não parou. Foi em 2019 que Scott Cawthon, junto da Steelwood Studios, lançam FNAF Help Wanted e FNAF AR, que pra mim foi um dos jogos que desgraçaram a franquia. Não tô jogando a qualidade dos jogos, porque o Help Wanted é muito bem feito e muito bom, mas no quesito
história, aquilo que foi feito pra mim deixou o FNAF bobo. Tipo, não que não fosse, mas pô, ele era pé no chão. Aquele papinho de quarta parede e vírus, o Purple Guy, no jogo sobre a fé de Fazbear Pizza, os acontecimentos, pô, pra mim não funcionou. Eu tenho um ódio descomunal por esse jogo, infelizmente. Mas foi em 2021 que Scott anuncia a sua aposentadoria. Ele iria parar de fazer jogos de FNAF, mas FNAF não iria parar. Tanto que foi nesse ano que foi lançado o jogo mais controverso da franquia, o FNAF Security Breach. Ele continua a história do FNAF Help Wanted, que pô, já me deixa triste, mas pelo menos não fica tentando ter aquele papinho inteligente, mesmo sendo burro. O jogo só é burro mesmo, sem tentar disfarçar. Primeiramente, que ele é todo errado, mal acabado, mal polido, a Steelwood parece ter lançado às pressas ele seria a mudança definitiva de FNAF. O maior jogo da franquia, mas ele apenas se tornou o pior jogo da franquia. Não é só porque o projeto tenta ser maior que ele vai conseguir. Pra mim tem muita coisa nesse jogo que, meu Deus, o Springtrap aparecendo no final, força, foi de fazer eu parar de querer ver esse jogo. Parando pra analisar, o que mais prejudicou e ainda prejudica é que o Scott nunca soube onde parar, como parar e nunca soube contar a sua própria história. Nunca apareceu que o Scott tinha algo realmente feito. Parece que com o tempo ele foi adicionando coisas e não sabia onde aquilo ia parar. Isso prejudica tanto projetos futuros quanto os antigos. E nem é só nos games não, tá ligado? Porque vai ter o filme de FNAF e eu quero saber como que eles vão contar essa história. Porque o FNAF não tem uma história oficial, a gente tipo, sabe de acontecimentos, então é uma base daquilo, tá ligado? Mas nem tudo está realmente certo. A gente também não pode se basear muito no filme e falar que é aquela história definitiva de FNAF, porque com certeza o diretor vai mudar a forma de contar algo, tá ligado? Consequentemente, mudando alguma coisa que não está de acordo com a visão do Scott. Isso sempre acontece, isso é normal. A lição que aprendemos com a franquia FNAF é: não adianta o começo e o meio ser bom se o final e sua continuidade for horrível. Infelizmente, a franquia FNAF decaiu com o tempo. É isso, esse era o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, um abraço e deixa like, sei lá, se inscreve. É isso, Scott, te amo e se inscreva. Uau!